seguinte, já que deu esse pequeno problema aí, eu ia começar corrigindo o exercício que eu dei na última aula, e eu vou só começar a matéria nova, porque senão não vai dar tempo. E aí, quem tiver dúvida, pode me chamar no WhatsApp, eu chamar o Thiago, que a gente resolve. Tem a resolução dele no slide de qualquer maneira, ok? Beleza, então, hoje a gente vai ver uma coisa assim, né? Já devem ter ouvido falar, mas é muito importante na física, que chama Leis de Newton. Então, para começar, a gente vai ver o que é força, os tipos de força, que são, tipo assim, a base para a gente entender as leis de Newton. A gente vai falar das leis de Newton em si, e sempre vai relacionar com a matéria anterior, que é a cinemática. E que agora a gente vai entender o porquê do movimento. Em cinemática, a gente estudou o movimento em si. Beleza? E, gente, aqui, como hoje não tem o Thiago, se vocês quiserem falar alguma coisa, alguma dúvida, vocês me falam aqui, tipo assim, abre o microfone e fala mesmo. De vez em quando eu vou checar o chat, mas se for urgente, vocês abrem o microfone aí e botam a boca no trombone, viu? Beleza. Então, o que é força? No dia a dia, né, a gente sempre pensa em força como assim, a força que você teve que fazer para puxar algo, então, tipo, tal pessoa é forte, aqui do Star Wars, né, o memezinho, que a força esteja com você, não sei se vocês gostam. Mas, fisicamente, a gente tem uma definição melhor para a força, que a gente vai ver aqui agora. Ó. Conceito de força em si. Uma força representa qualquer agente externo que modifica o movimento de um corpo livre ou causa a deformação em um corpo fixo. Então, a gente pode pensar basicamente como uma ação e nesses exemplos aqui das imagens, né? A gente tem uma pessoa puxando uma caixa, uma pessoa empurrando uma caixa. Então, é basicamente algo que você vai fazer ali para você ou movimentar um corpo ou deformar esse corpo. E, como dá para ver aqui na imagem também, né? A força, ela não faz sentido se eu falar só, tipo assim, na quantidade que eu apliquei. Eu tenho que falar aonde, né? Qual direção, em qual sentido. E lembrando, então, né, das aulas anteriores, isso designa uma grandeza vetorial, porque eu não vou falar só do módulo, eu não vou falar, tipo assim, se eu empurrei com tantos newtons, que é a unidade de medida. Eu sempre tenho que falar que eu empurrei para frente ou eu puxei para trás. Então, tipo, nesse caso aqui, ó, dessa imagem aqui que tá o meu mouse, uma pessoa empurrando uma caixa na direção horizontal e no sentido para a esquerda. Igual aqui nesse cara aqui, eu tô puxando uma caixa com a direção horizontal, sentido para a direita. Beleza, gente? Então é vetorial, não é escalar. Se fosse escalar, eu ia só falar da quantidade de força. Não, eu preciso falar onde eu tô aplicando essa força. Então, para caracterizar um pouco melhor as forças e tal que estão no nosso dia a dia, eu vou falar assim das mais importantes e que estão assim mais sempre que a gente for medir a quantidade de força que tem um objeto, geralmente vão ser essas, geralmente porque, né, tem umas coisas meio bizarras aí no mundo, então a gente sempre tem que ficar atento, mas a mais importante, assim, eu digo, todo mundo tem ela, sabe? Por isso que eu acho que ela é muito importante, é a força peso. Ela é provocada pela gravidade. Então, tipo assim, é meio que a força que a Terra exerce em todos os objetos que estão na Terra, fazendo com que esses objetos fiquem presos. Igual, vocês sabem, né, gente? Assim, basta estar vivo para saber que se você lançar um objeto para o alto, ele vai cair, né? Como eu falei, toda força ela é vetorial, então eu tenho que definir uma direção e um sentido para ela. No caso, igual eu falei, se o objeto for lançado para o alto, ele vai cair para o chão, né? Então, a gente define que a direção e o sentido vão estar sempre apontando para o chão. Beleza? Igual aqui na imagem, ó. Você tem 3 objetos, né? E aí, os 3, se eu jogar para o alto, eles vão cair nessa direção, né? E o módulo da força, porque as grandezas vetoriais não são definidas só por direção e sentido. Eu vou pegar a massa do objeto, que é diferente do peso por causa disso, né? A massa, ela é a quantidade de quilogramas que esse objeto tem. E vou multiplicar pela gravidade, que é uma aceleração, né? Igual a gente viu, medida em metros por segundo ao quadrado.
quadrado. A aceleração da gravidade está convencionada, digamos que ele tenha 50 quilos. Então, o peso vai ser 500 newtons, porque eu vou multiplicar pela gravidade. E vendo aqui essa outra imagem, eu tenho um objeto, né? Ele vai estar suspenso, então ele vai estar caindo por causa da força-peso. O peso vetorial aqui, uma setinha apontando para baixo, fazendo 90 graus com a Terra. E a aceleração da gravidade também apontando para baixo. Lembrar que esse peso ele tem massa m, que é diferente, né? Porque eu vou ter que multiplicar pela gravidade para obter o peso. Beleza? Tudo certo, gente? Deixa eu conferir o chat aqui para ver se tem alguma dúvida. Tudo certo? Tá bom, ninguém falou nada, então eu vou continuar. Segundo tipo de força que a gente vai ver hoje é a força normal. Ela acontece quando um objeto qualquer é colocado sobre uma superfície. E aí, essa superfície vai exercer uma força contrária ao peso para que esse objeto permaneça em equilíbrio. Ó, isso aqui pode parecer um pouco abstrato quando eu falo assim, mas vocês vão entender logo que eu falar a primeira lei de Newton. Eu só estou definindo a força normal agora. Ela é uma força que ela é resultante de uma superfície. Você coloca o objeto na superfície, a superfície vai exercer nesse objeto uma força contrária ao peso. No caso dessa imagem aqui, eu tenho uma superfície plana, né? O peso para baixo, igual sempre. E aí, com isso, né? Já que você pensa assim, ele está em cima da superfície. Se eu não tivesse uma força para equilibrar, tipo assim, que mantivesse o objeto sobre a superfície, o objeto ele ia, tipo assim, comprimir a superfície, porque senão eu ia ter o peso comprimindo, entendeu? Então, sempre que você colocasse assim, uma coisa em cima de uma mesa, a mesa ia deformar? Não, porque ela faz uma força contrária ao peso para equilibrar. Então, vocês têm que lembrar que a força normal, ela é sempre perpendicular à superfície, porque é a superfície que está exercendo nela aqui, ó, uma força para ela ficar lá estável. No caso aqui do plano reto, eu vou ter um equilíbrio, o objeto vai ficar parado, porque o peso é anulado pela normal. Mas no caso aqui, que eu tenho um plano inclinado, ó, a normal ela continua fazendo 90 graus com a superfície, mas o peso continua para baixo aqui, ó. Então, eu não tenho equilíbrio de forças nesse caso. Pode ser que o objeto caia para cá, ó, deslize para cá. Não sei. Tipo assim, isso aqui não é um exercício, não tem nada aqui me falando o que está acontecendo. Mas eu quero que vocês percebam que a força normal ela é perpendicular à superfície sempre. Joia. Então, próximo tipo de força, uma muito importante, que é a força de atrito. O que acontece aqui no atrito, gente? Ela é uma força que se opõe ao movimento de objetos que estão sob a ação de outra força. Então, o que está acontecendo aqui? Se eu tentar movimentar um bloco, pode ser que eu não consiga. Por quê? Porque a superfície também vai exercer uma força nesse bloco, só que devido agora não ao peso do objeto, mas às rugosidades que tem. Ó, aqui nessa imagem dá para ver melhor. A superfície ela não é totalmente lisa. Nenhuma superfície é totalmente lisa. Sempre vai ter aí uma coisinha que vai causar um atrito, sabe? Assim, meio que um contato ali. Vocês veem, na hora que vocês fazem assim com a mão de vocês, ó, vocês veem que tem ali uma coisinha ali, um atrito que não deixa o movimento ser totalmente liso, como se eu não estivesse encostando. Então, sempre que o objeto está numa superfície, corre o risco dele sofrer essa força se eu tentar movimentar ele. Então, terminando de ler o slide aqui, ela surge devido à presença de rugosidades na superfície e ela age paralelamente à superfície de contato e em sentido contrário à força aplicada. Então, ó, nessa imagem aqui, eu estou tentando puxar esse bloco para cá e aí o atrito aqui, ó, que é essa aqui, FAT, está puxando de volta para cá. E aí a pessoa que está puxando esse bloco provavelmente não está conseguindo movimentar ele. Entenderam? E o atrito, assim, ele é um pouco mais complexo que as outras forças, porque depende de como que o meu objeto está. Se o meu objeto está parado, então eu vou ter uma força de atrito que chama atrito estático. Estático, parado. Assim, é intuitivo na hora de lembrar. Tipo assim, já que ele está parado, é diferente eu tentar movimentar um objeto que está parado de eu tentar movimentar um objeto que já está movimentando. Então, se a força aplicada, tipo assim, ele está parado, gente, vamos pensar nesse caso. Depois eu falo do que está movimentando. Foi uma
coisa aqui de explicação. Esse caso aqui da figura 1. A gente tem um bloco parado e a gente tem uma pessoa tentando puxar ele para cá. Ele só vai conseguir puxar se a força F for maior que a força FA, que é a força de atrito estático. Por quê? Porque ele está parado. E para eu calcular essa força de atrito estático, eu vou ter que pegar um coeficiente μ, que geralmente é dado na questão, e ele tem a ver com a quantidade de rugosidades, com isso aqui, ó, que tem na superfície, ou seja, ele varia de superfície para superfície. E vou multiplicar pela força normal. Por quê? Igual eu falei, a normal, ela é a força que a superfície faz para cima, 90 graus com ela mesma. Então, quanto mais normal eu tenho, mais atrito eu tenho. Faz um pouco de sentido, vocês concordam? Tipo assim, quanto mais contato eu tenho com a superfície, mais atrito estático eu vou ter. Então, igual eu falei, para calcular o atrito, vocês vão ter que saber a normal. E o coeficiente μ, que tem a ver com a superfície, vai ser dado na questão. Então, essa fórmula é bem importante, né? E igual eu falei, se eu aplicar uma força F maior do que a FA, que é essa FATST, então eu vou conseguir colocar o objeto em movimento. Se não, o objeto vai ficar parado. Eu vou ficar lá puxando e não conseguindo, porque eu tenho o atrito. E aí, uma vez que eu conseguir botar o objeto em movimento, vai surgir outro tipo de atrito. Então, é outra coisa agora, outra força. Ele chama atrito cinético, ou seja, atrito de movimento. E é o caso em que força que as rugosidades da superfície exercem também é igual ao estático, mas agora é um objeto que já está em movimento. Nesse caso, a direção e o sentido da força de atrito cinético serão o oposto da direção e sentido do movimento do corpo. Também é o mesmo caso, né? Aqui, olha. Vamos olhar aqui essas imagens. Ó. Primeiro, eu tenho um objeto em repouso e a pessoa está tentando mover para cá. E aí, a força que a pessoa está fazendo surge no sentido oposto, atrito estático. E aí, uma vez que a força que esse homem fez, que é maior que a força de atrito estático, eu vou conseguir movimentar. Só que eu não vou conseguir movimentar, tipo assim, livremente, porque vai surgir um atrito cinético, que é um pouco menor que o estático, para eu continuar fazendo força. Então, a fórmula para calcular atrito cinético é muito parecida com a estático. Eu vou multiplicar a normal por um coeficiente, só que agora o coeficiente vai ser o coeficiente de atrito cinético, e não mais o coeficiente de atrito estático. Para exemplificar um pouco mais isso aqui, uma situação que eu acho ótima para visualizar. Vocês estão no supermercado e vocês vão mover o carrinho que vocês colocaram as compras que está parado. O chão do supermercado é muito liso, por isso que eu acho que é muito perceptível isso que eu vou dizer. Você faz uma força danada para você começar a movimentar. E aí, uma vez que você movimentou, é bem mais fácil. Por quê? Porque o atrito estático é maior que o cinético. Então, deixa eu olhar o chat aqui para ver se tem alguma dúvida. Alguma dúvida, gente? Aí eu queria perguntar. Diga. Por isso que por causa da força de atrito, que é mais fácil a gente empurrar um objeto do que carregar ele. Eu imagino que a gente precisa gastar menos força para empurrar do que para carregar um objeto, né? Exatamente. Quando você carrega o objeto, você não tem o atrito ali. Mas claro que depende do objeto, né, gente? Por exemplo, tem uns que, como são muito pesados e tal, a gente vai usar o músculo, né, a gente não vai ter que suspender o peso dele inteiro. A gente vai só usar mesmo ali, depende, né, do tanto que vocês malham e tal, né? No meu caso, acaba sendo difícil os dois, mas quando você carrega, você tem que segurar o peso inteiro do objeto. Quando você empurra, não. Mas se fosse para você pensar no atrito, o atrito realmente dificulta na hora de empurrar. Entende? Entendi. E outra coisa, tipo, eu não sei se tem a ver, mas quando, por exemplo, a gente deixa um celular em cima da mesa, assim, e aí ele vibra, e aí ele sai do lugar por causa dessa vibração, isso também tem a ver com atrito ou é outra coisa? Então, o que acontece, Lucas? Se não tivesse o atrito, se a mesa fosse totalmente lisa, aí, na hora que vibrasse, ele ia movimentar mais do que ele movimenta. É só isso, entendeu?
Ele movimenta por causa dele mesmo, né? Tipo assim, eles, na hora de configurar o celular, eles fazem isso pra gente prestar atenção nele. Mas ele não movimenta por causa do atrito. O atrito, ele contém o movimento, entendeu? Por exemplo, se não tivesse o atrito, ele ia vibrar e o celular ia cair no chão, porque ele ia ter um impulso ali e nada ia parar ele, entendeu? Lucas. Ih, gente, o Lucas... O que aconteceu, Lucas? Eu entendi. É que eu ia escrever no chat, só que eu demorei pra escrever. Ah, pode falar, relaxa, no seu tempo. Mais alguma coisa, gente? Tá, eu vou continuar a matéria então. Em todo caso, eu vou voltar aqui de tempos em tempos para conferir. A gente vai fazer um exercício e vocês falam, viu? Beleza. Então, tipos de força, a gente viu peso, normal e atrito. São os principais e eu acho que vale a pena gastar um tempinho estudando isso. Decorando como que calcula o peso, que é peso igual a massa vezes a gravidade. Que a normal, geralmente, ela vai ser o mesmo valor do peso, só que para cima e não para baixo. Isso quando o plano for reto, né? Fazendo só uma revisãozinha aqui. Quando ele for inclinado, a gente vai ver ainda como que calcula, mas lembrar que ele é sempre perpendicular à superfície, sempre. E o atrito, né? Que vai depender de um coeficiente da superfície, que mede o quanto de rugosidade essa superfície tem para conter ali aquele objeto para ele não se movimentar. Beleza. Então, a gente viu essa base aí, né? O que é força, quais tipos de força, para a gente chegar aqui nas leis de Newton. Que o Newton, ele analisou o comportamento das forças, como que elas interagem no mesmo objeto, e como que isso vai, assim, caracterizar se esse objeto ele está parado, se ele está movimentando, tudo de acordo com essa dinâmica das forças atuando. Então, antes de falar propriamente, assim, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton, eu só vou, assim, dar uma revisãozinha aqui do que é uma força resultante em um corpo. Por quê? A gente viu, né, que quais tipos de força, mas sempre eu posso ter mais de uma força atuando em um corpo. Por exemplo, no momento aí agora, vocês estão sentados numa cadeira vendo o computador. Vocês têm a força peso, vocês têm a normal que a cadeira está exercendo em vocês. Eu não sei aí se vocês estão, tipo assim, de lado, assim, que aí vai ter outra força, se estão apoiando em alguma coisa, aí vai ter a força da superfície em vocês. Tipo assim, sempre eu tenho mais de uma força no objeto. E aí, o que é importante para a gente é qual que é a força resultante nesse objeto. Então, eu vou ter que somar essas forças e achar uma força só que sintetiza todas elas. No caso, como a gente viu que força ela é uma grandeza vetorial, ela tem direção e ela tem sentido, ela não tem só módulo, eu tenho que ver o que eu vou fazer aí para obter essa soma. Então, vamos aqui, segue comigo na imagem, gente. Na primeira imagem aqui, eu tenho o meu objeto, que é essa bolinha preta, e eu tenho duas forças atuando nele. A força 1 e a força 2. E eu vejo que elas estão atuando na mesma direção, né? Mas em sentidos opostos. Ou seja, você pode pensar aí um exemplo que é parecido com esse aqui. Se eu tenho um cabo de guerra, aquela brincadeira assim, né? Que você tem uma corda e aí cada um puxa de um lado e aí ganha quem puxar e movimentar para o lado que está puxando. Nesse caso aqui, vocês pensam assim, ó. A F2 é a pessoa que está puxando para a direita e a F1 a pessoa que está puxando para a esquerda. Vai ganhar quem puxar mais forte. Então, a minha força resultante é a subtração, né, da F2 pela F1. Porque se a F1 ela é maior do que a F2, então o objeto vem para cá. Se a F1 ela é maior que a F2, então o objeto vem para cá. Então, a força resultante aqui é essa pretinha, FR, e a FR igual a F2 menos F1. Para o caso em que eu tenho forças em sentidos opostos. Na mesma direção, mas sentidos opostos. E agora, no caso em que eu tenho as mesmas forças, F1 e F2, só que você pensa agora que as duas pessoas que antes estavam puxando para lados diferentes, elas estão puxando para o mesmo lado. Então, nesse caso,
a minha força resultante de F1 com F2 vai ser somar as duas. Eu vou ter uma forçona ali, porque as duas pessoas estão puxando para o mesmo lado. Então, a FR é F1 mais F2. Diferente aqui do caso em que elas estão para lados diferentes, que eu vou ter que subtrair. Beleza, gente? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat. Não. Então, eu vou continuar. Vai ser muito importante a gente saber isso, gente. Identificar as forças e qual que é a força resultante. Então, visto o conceito, né, de força resultante, que é o somatório das forças que atuam em um objeto, eu vou poder falar da primeira lei de Newton, que diz que se eu tenho um corpo parado ou em movimento retilíneo uniforme, vamos ver se vocês lembram o que é o movimento retilíneo uniforme, é aquele que a gente definiu como o corpo não tendo variação de velocidade, ou seja, ele está sempre andando igual. Nesse caso, se ele está em um desses dois estados, o somatório das forças sobre ele é igual a zero. Então, gente, o que rola aqui? O exemplo, ó. Eu tenho esse carrinho aqui, ele está parado. Por que ele está parado? Eu tenho peso para baixo e é normal que a superfície está exercendo nele. Então, o resultante disso aqui, né, igual a gente viu, se eu tenho duas forças em sentidos opostos e de módulo igual, elas se anulam. Eu vou somar, eu vou subtrair essa por essa, como elas são iguais, vai dar zero. Então, a força resultante aqui, ó, ela é zero. E aí isso designa que o corpo está parado, ou seja, que ele tem velocidade igual a zero. Olha aqui a relação que tem essa matéria com a última matéria, que é a cinemática. E eu tenho outro caso, né? Que é, tipo assim, digamos, esse carinha aqui tava no supermercado, ele empurrou o carrinho, mas ele já soltou o carrinho. Tipo assim, ele aplicou uma força, mas ele já soltou. Ele não tá aplicando mais a força no momento. Então, eu também vou ter só o peso para baixo e a normal para cima, se anulando. Então, nesse caso aqui também, a FR também é zero. Apesar dele não estar parado, ele está numa velocidade constante. Ele não está acelerando. Ele está em MRU. Então, são os dois casos que vocês olham, tipo assim, se falar o objeto está em MRU ou está em inércia ou parado, é a mesma coisa, essas palavras, vocês podem, na hora, já pensar, ó, se ele está em um desses dois, ou com V0 ou com V constante, a força resultante é zero. Fato. Ou então, se ele falar que a força resultante é zero, então significa que ou ele está parado ou ele está movendo com a mesma velocidade. Essa é a primeira lei de Newton. Tipo assim, convencionado, vocês não precisam duvidar. Tipo assim, se é zero, então é desse jeito aqui. Beleza, gente? Dúvidas? Não? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Tá. Então, vou continuar. A gente tem mais duas leis ainda para ver e a gente vai fazer um exercício para fixar. Porque vocês pensam, ó, eu já defini o que está acontecendo com as forças quando o objeto está parado e quando ele está em MRU. Agora eu vou definir o que está acontecendo com as forças quando o objeto ele tem aceleração, quando ele está em MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, que é quando eu tenho ali uma componente chamada aceleração para mudar a minha velocidade. Então, segunda lei de Newton. Lei que diz que todo corpo que possui aceleração, movimento retilíneo uniformemente variado, igual eu falei, ele não tem força resultante igual a zero. Ele vai ter qualquer força ali resultante que seja diferente de zero. E aí eu vou definir essa fórmula, que é a força resultante é igual à massa do corpo. Que eu falei já, a massa é diferente do peso. A massa é medida em quilogramas. Então vai ser a massa vezes a aceleração, medida em metros por segundo ao quadrado. Então, gente, o que acontece aqui? Digamos que eu tenha... Já que eu não vou conseguir desenhar nesse... Tá, eu vou, tipo assim, voltar aqui numa imagem só para vocês visualizarem. Quando eu estava falando de força. Aqui, ó, no nosso primeiro slide. Essa figura aqui que tá o meu mouse, acompanha comigo. Eu tenho uma pessoa empurrando o bloco. E esse bloco, além dessa força aqui que está atuando nele, a gente vai achar a força resultante, né? Ele tem o peso para baixo e é normal, anulando o peso, porque é uma superfície reta.
Só que no caso, gente, a força resultante não é zero, porque eu não tenho só essas duas. Eu também tenho esse cara aqui empurrando, né? E provavelmente eu vou ter um atrito para cá. Mas como o objeto, ele... Tipo assim, vamos supor que o objeto está movimentando, né? Só na imagem não dá para ver, mas eu estou dizendo para vocês vão ter que confiar em mim que o objeto está se movimentando. Então eu vou ter uma força resultante para cá. E isso designa que o corpo ele não está parado e nem está com velocidade constante, porque eu tenho uma força empurrando ele para cá, causando uma aceleração. Então, quando a gente falou para vocês aqui, né, que sempre que eu tenho uma aceleração eu estou mudando a velocidade, é por isso. Porque a aceleração ela acompanha uma força resultante para movimentar o objeto, para modificar a velocidade desse objeto. Beleza, gente? Um pouco abstrato, eu sei, mas vai ficar melhor quando a gente vê exercício. E para finalizar, as leis de Newton. Só ver antes no chat aqui se vocês entenderam a segunda lei de Newton. Beleza, não temos perguntas. Vocês não estão perguntando, eu estou assumindo que vocês estão entendendo aí, hein, gente? Beleza? Dá só um oi aí para ver se vocês estão vivos aí. Se eu não tô matando vocês de TED. Fala aí. Alô? Só o Lucas? Tá, beleza. Sem dúvidas. Ok, você é menos incisivo, então. Ó, então, última lei de Newton. Terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. É uma coisa um pouco mais fácil de observar aí no dia a dia, né? Ela diz que as forças surgem em pares. Se eu aplicar uma força sobre um corpo, eu vou receber uma reação desse corpo em mim. Então, vocês pensam assim, ó, eu bati minha mão na mesa. Eu fiz uma força na mesa. E aí, no momento que você faz isso, você sente uma coisinha na sua mão, né? Tipo, você tem um contato da mesa na sua mão e essa é a reação da mesa em você. Essa força que a mesa fez em mim, ela tem o mesmo módulo que eu fiz nela. Então, tipo assim, se vocês baterem a mão em alguma coisa, a coisa que você bateu vai bater em você do mesmo jeito. Tipo assim, vai surgir uma força de mesmo módulo, só que na direção oposta. Então, o exemplo aqui, ó. Digamos que uma bolinha bateu aqui na parede. A bolinha fez uma força na parede, que é a força 1, 2. Digamos que ela tenha módulo 10 newtons. E aí, como a parede, né, ela também, tipo assim, tem lá, né, a superfície dela e tal, ela vai fazer uma força igual na bolinha, só que na mesma direção e sentido oposto, que é a força 2, 1. Ação, né, a força 1, 2, reação, que é a força 2, 1. Um outro exemplo aqui, que é a imagem de cá, ó. Vocês estão jogando bola, jogando futebol lá, uhul, chegando perto do gol, chuta a bola. A força que você fez na bola, que é a força F, tá pra cá. Só que aí a bola vai fazer uma força em você, que é a força menos F. E vai ter a mesma intensidade, só que sentido oposto. E é por isso, né, que a gente tem que usar um tênis para jogar futebol, senão a gente machuca o pé. Porque toda vez que a gente chutar a bola vai fazer uma força na gente, e aí, né, se não tiver nenhuma proteção, a gente machuca. Vocês entenderam a terceira lei de Newton? Eu acho ela a mais intuitiva, assim, né? Que as outras, elas têm mais a ver com cinemática e tal. Mas, então, vamos ver um exercício aqui. Vou ler eles, vou deixar uns minutos para vocês fazerem, pode ser? Tá. Então, depois eu vou explicar para quem não tiver conseguido e aí a gente continua. Um corpo de massa igual a 2 kg move-se sobre um piso horizontal e sem atrito. Ó, gente. Com velocidade inicial 36 km por hora, quando submetido a uma força de 4 newtons, durante um intervalo de tempo de 3 segundos. Sobre o movimento desse corpo, determine a aceleração. Então aí, ó, você não sabe se é uma questão de lei de Newton, se é uma questão de cinemática, e é uma questão que tem os dois, né, gente? Então, vou deixar um tempinho aí pra vocês pensarem. Quando for 11h25, eu volto aqui. Vou ficar olhando aqui o chat. Aliás, né, eu tenho que deixar
aqui para vocês verem a questão. Fala no microfone quem tiver dúvida. Bom, gente, então, não sei se vocês terminaram. Eu vou explicar aqui como é que faz. Se não tiver dado tempo, é porque realmente a aula é curta. Aí vocês vão falando aqui na correção, onde vocês agarraram e tal. Então, é o seguinte. Vamos pensar aqui, né? Eu tenho um bloquinho que ele já tem uma velocidade inicial de 36 quilômetros por hora. E aí, digamos que ele está lá movimentando e aí veio alguém e fez uma força nele de 4 newtons. O que é a intuição que vai acontecer aqui, né? Por eu fazer essa força, ele vai ficar mais rápido, ou seja, vai surgir ali uma aceleração, igual a gente viu. Sempre que eu tenho força resultante, eu tenho aceleração. Como ele falou que o piso ele não tem atrito, então realmente a minha força resultante aqui na horizontal é a força de 4 newtons, porque eu não tenho atrito me opondo, né? Entenderam? E aí, ele pede aceleração, visto que ele me deu a força resultante, que é 4 newtons, e me deu a massa. Então, eu basicamente tenho que usar essa fórmula aqui, ó, já que ele quer o A, e eu tenho o M e eu tenho o FR. Então, eu vou ter que dividir o FR pelo M. Então, ó, o enunciado diz que uma força de 4 newtons foi aplicada e que não há atrito. Logo, a força resultante é 4 newtons. FR igual a 4 newtons. Como FR não é igual a zero, trata-se da segunda lei de Newton, em que FR é igual a massa vezes a aceleração. Então, para eu achar a aceleração que foi pedida, eu tenho que fazer essa continha, que é FR, e aí eu vou passar o M para cá, dividindo. Então, eu fico com AC, a aceleração, igual a FR dividido por M. Como ele me disse que aqui é 4, né? E que a massa é de 2, então eu vou ter 4 dividido por 2, que é 2 metros por segundo ao quadrado. E olha a maldade da questão, gente. Ele te deu essas informações aqui, ó, para nada. A velocidade inicial, o tempo, você não precisava disso. Você só precisava saber que a massa é 2 quilos, que não tinha atrito, logo a força resultante era 4 newtons, e aplicar a segunda lei de Newton. Vocês entenderam? Alguma dúvida?
Fala aí no chat quem entendeu. Ih, ninguém entendeu? Beleza, então vamos lá. Lua, me conta qual parte que ficou a dúvida. Liga aí o seu microfone, se você quiser, claro. Eu acho que tudo. Eu não consigo entender muito bem. Tá bom, então vamos de novo. Eu vou pegar aqui um Paint online para fazer um desenho. Eu devia ter feito isso antes, inclusive. Peraí que eu tenho que apagar. Nossa senhora, que trem lento. Tá, eu vou usar essa parte aqui, vocês ignoram essa outra coisa aqui. Eu acho que era uma dúvida que eu tava explicando pro Lucas na aula de monitoria que a gente ainda vai fazer. Mas, ó, vamos lá. Vocês estão vendo aqui o Paint? Fala aí se vocês estão vendo. Eu tirei agora, né, pra ver o chat, mas vocês estão vendo? Beleza. Tá. Então, ó, eu tenho a superfície reta, né? Tipo assim, o meu desenho aqui não tá ficando bom, não tá reto, mas é reto. E eu tenho um bloco. Esse bloco, ele tá movimentando pra cá. Tipo assim, vou fazer uma seta aqui em cima, só para falar a direção dele, com 36 km por hora. Beleza. Ele tá em velocidade, ele tá em MRU, certo? Aquele movimento que a gente estudou, que a velocidade é constante. E aí, nisso, né, eu não tinha nada aqui acontecendo, então, com as forças, eu tinha o somatório das forças igual a zero. Quando veio, tipo assim, alguém, né, pode ser uma pessoa, pode ser alguém que deu um chute aqui, sei lá, mas alguma coisa aconteceu que surgiu uma força de 4 newtons para cá. Certo? Entendeu, Lua? Alô? Lua? Beleza. Então tá. Então o que está acontecendo aqui? Em termos de forças. Antes eu tinha para cá normal, né? Porque tem uma superfície. E para baixo, como sempre, o peso. Como é reto, peso normal, ó, se anulam. Então aqui na vertical eu tenho o somatório das forças igual a zero. Só que na horizontal eu tenho 4 newtons resultante. Então a minha força resultante, FR, é 4 newtons. Beleza? E aí, visto que é 4 newtons, ele tá perguntando, né, qual que é a aceleração do corpo nesse momento, né? Tipo assim, o exercício pede isso. E aí, para eu aplicar esse valor aqui que eu sei, para eu achar a minha aceleração, eu posso usar a segunda lei de Newton, que diz que F R é igual a massa vezes a aceleração. A massa, ele me deu no exercício. Ele falou que é, acho que 2 quilos, né? Deixa eu ver aqui. Esqueci. 2 quilos. Então, eu tenho, né, esse valor, que eu sei que é 2, o M é 2, e eu sei que o FR é 4. Então, eu vou dividir a massa aqui, ó. Eu vou passar para cá. Eu vou ter FR dividido por M, né? Eu só passei para cá, igual a A. Então, eu vou dividir esses dois aqui para eu achar o A. O FR eu sei que é 4, aqui. E eu sei que o M é 2. Então, eu vou ter 4 dividido por 2, que é igual a A. Então, 4 dividido por 2 é 2. A igual a 2 metros por segundo ao quadrado, né? Não dá, terminou aqui a minha tela. Vocês perdão aí pela letra. Deu para entender, Lu?
Sim, consegui entender. Obrigada. Beleza. Gente, então, essa coisa, né, do somatório das forças, saber qual que é a força resultante, qual lei aplicar, é treinar, sabe? Tipo assim, não tem muito segredo, não. Assim, eu não espero que vocês consigam fazer todos os exercícios só vendo a aula. Realmente precisa, né, fixar e fazer exercício. Tem um material lá que a gente postou com as questões do Enem. Sim, né? Seria muito bom se vocês fizessem, porque eu acho essa matéria não é muito intuitiva, assim. Eu só fui entender ela mesmo depois de treinar, sabe? Quando eu tive aula lá no ensino médio, o professor me explicou, não ficou muito claro. Enfim, eu só pus um exercício, mas, por favor, façam. E eu ia começar uma segunda matéria hoje, que era gravitação universal, mas não vai dar tempo, né? Porque a aula é até 11h35. Então eu só vou, tipo assim, falar o que é, e aí na próxima aula a gente continua, certo? A gente vai definir lei de Kepler, lei da gravitação universal e o que é a aceleração da gravidade. Para quem gosta de, tipo assim, astrofísica, gosta de pensar nessas coisas dos planetas, vai ser uma aula legal, vocês vão curtir. Eu vou só assim, próximo slide e a gente acaba. Então, a gravitação universal, ela é, tipo, a busca de uma explicação para a força gravitacional que tem embaraçado o homem, né, durante séculos. Tipo assim, você sabe que existe a gravidade. Você sabe que se você jogar uma coisa para cima, ela vai cair. Mas por que disso? Entendeu? Sim. Qual que é a definição de gravidade? Por que ela acontece? Por que a gente não sai voando pela tangente da Terra? Então, cenas para os próximos capítulos na próxima aula. E falta 1 minuto. Se alguém tiver uma última dúvida aí, conceitual, ou quiser bater um papo aí, pode mandar, ou no chat, ou no microfone. E, gente, desculpa mais uma vez o início da aula. Realmente